Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo do caderno de número 3. E o tema é um daqueles que, parece super técnico, mas que no fundo define os limites do poder do Estado, né? Incidência, não incidência e imunidade tributária. Exatamente. Parece um tema árido, mas na verdade a gente está falando sobre onde a Constituição traça uma linha no chão e diz para o governo, olha, daqui você não passa. Entender a diferença entre esses conceitos não é só para passar na prova, é para entender a arquitetura da nossa federação, dos nossos direitos. E a FGV, ela adora testar se o candidato entende a filosofia por trás da regra, não só a regra decorada. Ok, vamos desempacotar isso então. E para entender onde o poder de tributar para, eu acho que o melhor começo é entender como ele nasce. O professor Lessa, ele inicia o caderno com a fenomenologia da tributação. Não me assusta um pouco, mas como é que um tributo vem ao mundo? É a base de tudo, né? O jurista Paulo de Barros Carvalho, ele criou um modelo para isso, a famosa Regra Matriz de Incidência Tributária, a RMT. Pensa nela, como uma receita de bolo. Ok. O primeiro ingrediente é a hipótese de incidência. É o desenho abstrato na lei. É a previsão. Por exemplo, a lei diz, ao ferir renda. Isso é só uma ideia, um conceito no papel. Certo. A hipótese de incidência é tipo um procura-se, né? Um cartaz de procurado para um evento que pode ser tributado. É o projeto. E o que acontece quando o criminoso aparece? Ótima analogia. Quando esse evento que a lei descreveu acontece de fato no mundo real, aí a gente tem o fato gerador. Se a lei diz ao ferir renda, o fato gerador é o momento em que o dinheiro do salário cai na sua conta. E o momento mágico, o que conecta os dois, é o que os juristas chamam de subsunção. É uma palavra, mais rebuscada para dizer que deu match. Deu o encaixe. O fato que aconteceu na vida real se encaixa perfeitamente na descrição da lei. É como uma chave que entra na fechadura. Quando essa chave gira, pronto. Nasce a obrigação de pagar o tributo. E essa obrigação é automática, sem julgamento de valor. O que nos leva a um dos princípios mais curiosos que sempre gera debate. Pacunha non lolet. O dinheiro não tem cheiro. Ah, sim. Eu entendo a lógica, mas parece contraintuitivo. Quer dizer que o Estado tributa a renda do tráfico, por exemplo? Não existe uma preocupação de que isso, de alguma forma, legitime a atividade criminosa? Essa é uma objeção comum, né? É uma objeção super compreensível, mas a lógica do direito tributário é outra. O princípio pecúnia non let, como o professor Lessa destaca bem, foca só na manifestação de riqueza. O imposto de renda não tributa o trabalho honesto, ele tributa o acréscimo patrimonial. Certo. De onde veio esse acréscimo é um problema lá para o direito penal. Para o tributário, o que importa é que houve um aumento da capacidade econômica. Pensa ao contrário. Se o Estado não tributasse a renda ilícita, ele estaria, na prática, dando um benefício fiscal para o criminoso. Em detrimento de quem paga tudo certinho. Exatamente. O Estado não vira sócio do crime. Ele só impede que o criminoso tenha mais uma vantagem indevida, a de não pagar impostos sobre a riqueza que ele acumulou. Visto por esse ângulo, faz muito mais sentido. É uma questão de isonomia, no fim das contas. Ok. Agora que a gente entendeu como o tributo nasce, vamos para o coração da nossa análise. Os casos em que ele não acontece. A primeira categoria é a mais simples, a não incidência. Isso. A não incidência, na sua forma mais pura, acontece quando um fato da vida é simplesmente invisível para a lei tributária. Respirar, caminhar na rua, coisas que não têm conteúdo econômico previsto em lei. Ou, vender meu carro usado. Exato. Vender o seu carro usado como pessoa física, isso não é fato gerador de ICMS, por exemplo. Por quê? Porque a lei do ICMS exige circulação de mercadoria feita por um comerciante com habitualidade. Seu ato é o que a gente chama de fato atípico. Ele não se encaixa em nenhuma planta baixa tributária. E tem também a não incidência qualificada. O que a diferencia? A diferença é sutil, mas é importante. Na qualificada, a própria lei faz questão de dizer:
Olha, essa situação aqui, que talvez pudesse gerar dúvida, está fora do meu alcance. É o legislador delimitando negativamente o campo de tributação, para não deixar margem para interpretação. Certo. Mas agora a gente chega no território mais nobre, o que realmente separa os candidatos de alto nível, a imunidade tributária. Qual é o grande salto conceitual da não incidência para a imunidade? O salto é gigantesco. A imunidade não é uma mera ausência de lei ou uma escolha do legislador comum. A imunidade, ela é uma ordem que vem lá do tropo, da própria Constituição Federal. Ah, tá. Ela funciona como uma regra de incompetência. A Constituição está dizendo para a União, para os estados ou municípios: neste assunto aqui, você está proibido de criar impostos. Você simplesmente não tem poder para isso. É uma limitação constitucional ao poder de tributar. Então, se a gente fosse criar um mapa mental, a diferença crucial seria essa. A imunidade é uma barreira da Constituição, enquanto a isenção, que é outro conceito que sempre confunde, é uma escolha política do legislador? Perfeito. É a melhor forma de visualizar. Imunidade está na Constituição. É incompetência. O ente não pode nem criar a lei do imposto para aquela situação. Ok. Isenção. Está na lei comum. É uma dispensa do pagamento. O ente tem competência, ele poderia cobrar, mas por uma decisão política, abre mão daquela receita. E a não incidência? Não incidência é a ausência total de previsão. O fato nem entra no radar da lei. E o STF vai além. Ele diz que as imunidades são cláusulas pétreas. O que na prática quer dizer que elas não podem ser alteradas ou abolidas por uma emenda, certo? Estão trancadas às 7 chaves. Exatamente. Elas protegem valores que o Constituinte considerou essenciais: o Pacto Federativo, a liberdade de culto, a liberdade de expressão. As imunidades, como o professor Lessa reforça, não são privilégios fiscais. São garantias de liberdade. Isso muda tudo. Não é sobre não pagar imposto, é sobre proteger algo maior. Com essa base, vamos mergulhar nas zonas livres de impostos que a Constituição criou, no famoso artigo 150. A primeira é a imunidade recíproca. A ideia é proteger o governo de si mesmo. Basicamente, sim. É a imunidade que protege o Pacto Federativo. Ela proíbe que a União, os estados, o DF e os municípios cobrem impostos uns dos outros sobre seu patrimônio, renda e serviços. A lógica é simples. Se um ente pudesse tributar o outro, o mais forte poderia asfixiar o mais fraco. Certo. Um município não pode cobrar IPTU de um prédio de um ministério federal. E a União não pode cobrar imposto de renda sobre os recursos de um estado. Garante o equilíbrio. E um detalhe que sempre cai em prova: é só para impostos, não vale para taxas. Entendi a lógica para administração direta, mas o governo hoje age de muitas formas. E quando ele se parece com uma empresa, como o Banco do Brasil ou a Petrobras, eles também ganham esse passe livre? Onde que é a linha traçada? Essa é a pergunta de $1 milhão e a pegadinha favorita da FGV. A regra geral para administração indireta é: autarquias e fundações públicas como o INSS ou uma universidade federal têm imunidade. Certo. A lei vê elas como uma extensão do Estado. Agora, empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica como a Petrobras, a regra é que não têm imunidade. Elas competem no mercado, né? Seria uma concorrência desleal brutal. Mas sempre tem uma exceção, não é? Sempre. A jurisprudência do STF criou uma exceção crucial. E o exemplo clássico que o professor Lessa traz é a ECT, os Correios. O STF entende que, embora seja uma empresa pública, os Correios prestam um serviço público essencial, obrigatório, em regime de monopólio. Não visam o lucro primariamente. Exato. Não visam a concorrência. Nesse caso, a imunidade se estende. O critério, então, não é a forma jurídica, mas a natureza da atividade. Fascinante. A próxima imunidade protege os templos de qualquer culto. Mas o que é um templo? É só o prédio da igreja? A interpretação do STF aqui é bem ampla. O templo não é só o espaço da cerimônia. A imunidade se estende a todo o patrimônio, renda e serviços que estejam ligados às finalidades essenciais da entidade. Tipo estacionamento, a casa do líder religioso. Isso, se pertencer à entidade, sim. O salão de eventos,
O foco é proteger a viabilidade financeira da atividade religiosa. Espera aí, isso me leva à súmula vinculante 52. Quer dizer que uma igreja pode ter um prédio comercial, alugar para uma loja e mesmo assim não pagar IPTU sobre esse imóvel. Como o STF justificou isso? Parece, e é um ponto polêmico, mas a lógica do STF foi a seguinte: o que importa não é o uso que o inquilino dá ao imóvel. O que importa é o destino que a entidade religiosa dá para a renda do aluguel. Se todo o dinheiro arrecadado com aquele aluguel for revertido integralmente para as finalidades da igreja, manter o templo, fazer caridade e pagar os funcionários, então a imunidade do IPTU se mantém. A Corte entendeu que esse aluguel é só um meio para financiar o fim, que é a atividade religiosa. Interessante. E nesse campo, sei que o STF também teve que decidir sobre a maçonaria. Ela é considerada religião para fins de imunidade? Não, essa foi uma decisão importante. No tema 328, o STF entendeu que a maçonaria é uma corrente filosófica, uma ideologia de vida, mas não se enquadra no conceito de religião para fins da imunidade tributária. Portanto, suas lojas maçônicas pagam impostos. Muito claro. Seguindo para a linha C, temos a imunidade condicionada. O nome já sugere que tem requisitos, né? Quem são os beneficiários aqui? São 3 grupos bem específicos: partidos políticos, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos e, atenção ao detalhe, sindicatos dos trabalhadores. A condição é que eles atendam aos requisitos do artigo 14 do CTN. Não distribuir lucro, aplicar os recursos no país, manter a contabilidade em dia. E por que a Constituição especifica sindicatos dos trabalhadores? Qual a razão para excluir os sindicatos patronais, que representam as empresas? Parece uma escolha política aí. Definitivamente. A interpretação é que o Constituinte quis dar uma proteção extra à parte historicamente mais vulnerável na relação de capital e trabalho. É uma ação afirmativa tributária, digamos assim. Para equilibrar a balança. Isso, para fortalecer a organização dos trabalhadores. E por isso, essa é uma das pegadinhas mais clássicas. A prova coloca um caso de sindicato patronal querendo a imunidade, e a resposta é sempre não. Faz sentido. Por último, a imunidade cultural, para livros, jornais e periódicos. Essa parece mais direta, mas a tecnologia bagunçou tudo, não é? Totalmente. O STF foi forçado a se perguntar: o que é um livro no século XXI? É o papel ou é a ideia? E a resposta veio na súmula vinculante 57. A Corte decidiu que a imunidade se estende ao livro eletrônico, o e-book, ao audiolivro e também aos aparelhos leitores dedicados, como o Kindle. Isso é muito relevante. Então, a imunidade protege o Kindle, mas não o iPad, que também lê livros. Exatamente. A lógica do STF foi que o Kindle é um suporte feito quase que exclusivamente para leitura, um substituto direto do livro de papel. Já um tablet ou um smartphone são multifuncionais. A leitura é só uma das centenas de funções. Entendi. Para eles, a imunidade não se estendeu, assim como não cobre insumos tipo a tinta da gráfica. O foco num produto final que leva a cultura ao leitor. Certo. Depois de toda essa análise, vamos consolidar. O que tudo isso significa na hora da prova? Vamos passar por aqueles pontos de memorização que o professor Lessa destaca no fichamento para garantir que fiquem gravados. Vamos lá, em modo revisão. Primeiro, súmula vinculante 52. O templo alugou um imóvel. O dinheiro voltou para a finalidade da igreja? Se sim, sem IPTU. Súmula vinculante 57. Isso é muito relevante. Então, a imunidade protege o Kindle, mas não o iPad que também lê livros. Exatamente. A lógica do STF foi que o Kindle é um suporte feito quase que exclusivamente para leitura, um substituto direto do livro de papel. Já um tablet ou um smartphone são multifuncionais. A leitura é só uma das centenas de funções. Entendi. Para eles, a imunidade não se estendeu, assim como não cobre insumos, tipo a tinta da gráfica. O foco é no produto final, que leva a cultura ao leitor. Certo. Depois de toda essa análise, vamos consolidar. O que tudo isso significa na hora da prova? Vamos passar por aqueles pontos de memorização que o professor Lessa destaca no fichamento para garantir que fiquem gravados? Vamos lá, em modo revisão. Primeiro,
Súmula vinculante 52. O templo alugou um imóvel. O dinheiro voltou para a finalidade da igreja, se sim, sem IPTU. Súmula vinculante 57. Livro e Kindle. Imunes. A imunidade acompanhou a tecnologia. E a regra para as estatais? Estatal que é imunidade, só se for como os Correios. Serviço público essencial sem competir. Se for como o Banco do Brasil que disputa cliente, paga imposto. Sindicatos. Olhar o sobrenome. É dos trabalhadores, tem imunidade. É patronal, paga imposto. O caso da maçonaria. STF bateu o martelo. Pro direito tributário é filosofia, não religião. Sem imunidade de templo. E para fechar, a clássica, renda de origem ilícita. O leão da Receita não quer saber de onde veio o dinheiro. Pecúnia non-wallet, teve acréscimo no patrimônio, vai ser tributado. Fim de papo. Fica muito claro que dominar este tema vai muito além de decorar artigos. É sobre entender a lógica do STF, a razão de ser de cada proteção e como a Constituição equilibra o poder de arrecadar do Estado com a proteção de liberdades fundamentais. Exatamente. Essa é a reflexão final que o professor Lessa propõe. As imunidades não são privilégios, são instrumentos para garantir liberdades, de praticar uma religião, de se organizar, de se expressar, de ter acesso à cultura e de manter o equilíbrio federativo. Entender essa estrutura é a base para uma atuação jurídica justa e técnica. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostariam de ver analisado? Deixe nos comentários. Até a próxima!